Muito bem, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? Eu sou Antônio José e esse é mais um episódio do AJ. Minha amada audiência do YouTube, nós estamos estourando a marca de 10 mil inscritos, isso é muita felicidade. Meus queridinhos do Spotify, feliz pra caramba, nós estamos nadando de vento em popa nessa praia. E você, estudante de comunicação, formado, a sua participação aqui está em torno de 20%. Você, por favor, se inscreve no canal e compartilha e troca uma ideia com seus amigos, porque a gente tem que levar esse conteúdo para adiante. Eu vou fazer aqui um texto que é de Nelson Freitas. Ele, brilhantemente e profissional, faz de uma maneira maravilhosa. Eu, na minha forma amadora, vou fazer de uma forma adaptada. Você imagina que você ganha todos os dias R$ 86.400, mas você tem que gastar esse dinheiro todos os dias. E esse banco é o tempo. Você recebe 86.400 segundos todos os dias para gastar da melhor forma. E para saber o valor de um ano, você pergunta para aquele cara que não vai prestar o Enem porque bombou. Para você saber o valor de 6 meses, você, estudante de comunicação, que não passou e vai repetir o período. Para você saber o valor de um mês, você pergunta para aquela mulher que teve um filho prematuro. Para você saber o valor de uma semana, você pergunta aqui ao Matheus, que tem que produzir esse episódio e publicar todo sábado. Para você saber o valor de um dia, você pergunta para o nosso cliente, que estava na expectativa da campanha começar e ela não foi para o ar porque estava chovendo. Para você saber o valor de uma hora, você pergunta a um homem apaixonado que não vê a hora de chegar, de beijar a sua amada. Para você saber o valor de um minuto, você pergunta ao Augusto Biguetti, que quase perdeu o voo dele para São Paulo. Para saber o valor de um segundo, você pergunta ao motociclista que se livrou de um acidente numa manobra rápida. E para saber o valor de 1 milésimo de segundo, você pergunta ao segundo lugar da medalha olímpica que levou a medalha de prata. Sendo assim, a gente estabelece valor do seu tempo. Dito isso, criado parâmetros de valores, nós trouxemos aqui hoje Fatorial Investimentos. Porra, Jota, o que tem Fatorial Investimentos a ver com o nosso negócio na área de OH? Eu vou explicar para vocês no decorrer do programa. Vem com a gente. Ladies and gentlemen, please welcome meu amigo Jansen Costa! E aí? Salva de palmas! Obrigado. Obrigado pelo convite. Gostou desse preâmbulo? Foi ótimo. Porra! Só você, eu não. Só você é capaz de fazer isso. Eu queria aprender. É. Um dia eu aprendo. Eu tô aprendendo, cara. Um dia eu aprendo. Pô, o Nelson Freitas faz isso de uma maneira brilhante, com uma voz, com uma entonação. Eu fiz aqui porque eu quero dar... estabelecer padrão de valor, porque, cara, a gente não tem noção de quanto é valioso o tempo. Sim. O tempo que a gente usa. Esse tempo, ele é uma moeda que ela não volta. Você, todos os dias, aquele tempo que passou, ele é irrecuperável. Uma vez estabelecido o valor do tempo, você vai conseguir administrar a tua vida para conseguir outros valores. E é por isso que eu te chamei aqui, porque eu queria trocar uma ideia contigo. Tá. Nós temos uma audiência grande do pessoal empresário, pessoal que lida com isso, gente empreendedora, gente bacana, e que ganha dinheiro.
E aí a ideia é: o que fazer com esse dinheiro? O que fazer com esses valores outros que você adquire na vida? Por isso eu te trouxe aqui. Você tem um podcast diário. Me conta, por favor. Eu ouço todos os dias, mas me conta para que a nossa audiência veja. Eu todos os dias. Olha só, vou fazer eu aqui o serviço do meu amigo. Todo dia, naquela horinha que você vai fazer o asseio, tomar um banho, escovar o dente, pentear o cabelo, cara, vai lá no Spotify, Fatorial Cast. O Jansen faz uma pílula de 10 minutos que, cara, vai iluminar teus dias para trás, teus dias para frente e aquele teu dia presente. Me conta como é que é esse negócio. Bom, é uma luta diária, né, cara? Então, eu tô nesse mesmo momento que vocês aqui na questão de dia a dia, pensar na audiência, de falar com pessoas. Mas antes de falar sobre isso, acho que a questão do tempo, as pessoas ignoram muito o tempo quando falam de dinheiro, tá? Então, o fator tempo para uma fórmula de juros compostos é a função mais importante. Então, o que eu mais ouço sobre falar sobre tempo e dinheiro, as pessoas sempre abrem a frase e falam: por que eu não fiz isso antes? Isso. E voltar no tempo para investir é impossível. Então, o que é importante? Pensando no tempo e pensando naquele momento onde muita gente não tinha como ouvir, pensar e se relacionar com ninguém, que foi o processo da pandemia, foi que nasceu não o Fatorial Cast, mas sim o áudio dentro do Spotify, do WhatsApp. Era enviado todos os dias para os clientes da Fatorial um áudio de 5 a 10 minutos na abertura e no fechamento de mercado, no momento que ninguém podia sair de casa, ninguém podia falar, e tudo que as pessoas queriam era um conhecimento. Então é muito legal voltar lá em 2020 e ver a dor na minha voz, ou o medo na minha voz, ou tudo aquilo que aconteceu naquele momento. Por isso, cara. E foi complicadíssimo, mas obrigado pelo espaço aqui. Mas o Fatorial Cast basicamente é uma pílula diária dos principais notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Eu faço isso há 748 dias úteis, que são basicamente 3 anos, falando sobre o que impacta no mercado financeiro naquele dia, na tomada de decisão do investidor. Para quem começa a ouvir, não é muito agradável. É como se a pessoa que nunca leu um valor econômico começa a ouvir, mas a partir do momento que ela começa a entender como é que é a dinâmica e quais são os dados que influenciam na vida dela, eu agrego valor na vida dela, com certeza, em 5 a 10 minutos todos os dias. É um assunto que, para muitos, passa por ignorar o que acontece, mas a nossa vida ela é pautada por indicadores econômicos. A decisão da taxa de juros ela é pautada em cima da inflação, e as pessoas lendo e ouvindo todos os dias, e como isso impacta no mundo inteiro, ela começa a ter uma noção do que está acontecendo. E qualquer dúvida, ela vai e procura a Fatorial. A Fatorial eu fundei em 2014, com uma necessidade das pessoas físicas de investir melhor. Em 2014, todo mundo investia pelo banco. Ninguém queria investir por plataforma independente. Em 2014, outubro de 2014, eu abri a Fatorial sozinho, num processo de empreendedorismo, e comecei a atender pessoas físicas com patrimônio próximo a 300 mil reais. De 2014 para cá, a gente já tem quase 2,7 bi de dinheiro de pessoa física e pessoa jurídica, basicamente. O meu cliente hoje, aqui no Rio de Janeiro, é o empresário, é o funcionário público e é aquela pessoa que busca investir melhor a maneira do dinheiro dela, tanto na pessoa física, tanto quanto na jurídica. E essa demanda ela vem crescendo cada vez mais. Por quê? Porque a educação financeira ela está sendo popularizada. Então, o que a gente está fazendo aqui, que o meu objetivo aqui é popularizar cada vez mais a maneira com que as pessoas entendem o processo de investimentos. E é simples, tá? A pessoa só precisa dedicar, na minha humilde visão, 1 hora, 2 horas por mês. Só que as pessoas não querem dedicar nem isso para o dinheiro dela. E dedicar isso é suficiente para ela acumular o capital que ela precisa. E o dinheiro é como, sei lá, vou fazer uma analogia bem crazy aqui, que é o seguinte: você imagina aquele cachorro que você chuta, que você briga, que você grita, que você amarra. Esse cachorro, provavelmente, quando você chegar, ele vai fugir de você. Sim. A reação do dinheiro é a mesma reação desse cachorro. Se você tratar mal o seu dinheiro, tratar com desprezo, com distanciamento, amarrar, esse dinheiro vai te devolver exatamente a reação do cachorro. Ele vai fugir de você. Gostou dessa? É boa. E outra coisa também que é legal é quando a pessoa entende o valor no tempo, né? E efetivamente você coloca numa projeção,
Se você começar a investir 300, 400 reais por mês, estou dando um exemplo, depois de 20, 30 anos, esse aporte de 400 reais dentro do que foi o rendimento do dinheiro acumulado durante esse período, você vai perceber que o valor do aporte ele é muito pequeno dentro dos juros que foi captado ao longo do tempo. Só que esses juros compostos ao longo do tempo, as pessoas só veem o resultado deles depois que aconteceu. Então, é muito complicado aqueles que nunca pararam e, na verdade, o dinheiro ele é super importante para a nossa vida. Ou seja, pessoas se separam de casamentos porque falta dinheiro. As pessoas brigam por dinheiro. Então, o dinheiro é um mal necessário. Todo mundo precisa ter dinheiro. E a falta do dinheiro nos torna prisioneiros, como eu chamo, de uma corrida dos ratos. Né? Ou seja, você fica correndo dentro de um ciclo e nunca acaba saindo daquele processo de pagar a conta amanhã. Então, quanto mais dinheiro você acaba acumulando, isso vai te dando liberdade. Então, o conceito de dinheiro, para mim, é garantir para você o que você quer e usar do seu tempo, como bem colocado no início, e o dinheiro te dá essa possibilidade. Então, muita gente pensa em enriquecer por enriquecer, mas o dinheiro te dá a possibilidade de você usar os 86.400 segundos que você tem por dia da maneira que você bem entender. Então, essa capacidade, ela só é possível se você estiver acumulando capital ao longo do tempo. E as pessoas pensam que acumular capital é quando a pessoa tem muito dinheiro. Então, ou seja, não precisa ter muito dinheiro. Esse assunto não é para mim porque eu não tenho muito dinheiro. É isso. Mas você falou de aporte de 300, de 400 reais. Sim. Cara, eu conheço um monte de gente que estão próximos ao meu dia a dia de trabalho, na minha rotina, e que o cara não se liga de guardar 300, 400 reais para esse investimento mensal, para fazer essa perspectiva de longo prazo, e gasta esses 300, 400 numa semana, numa balada, muito provavelmente com coisas que ele não precisa, muito provavelmente com coisas assim que são supérfluas, momentos, coisas que não vão acumular, não vão preparar. Você falou do dinheiro, o dinheiro. A falta do dinheiro, a presença do dinheiro, ele pode trazer felicidade, pode não trazer felicidade, mas a falta do dinheiro certamente vai te trazer dureza, né? Então, o convite da Fatorial aqui é exatamente essa, da gente falar, pô, galera, que tal vocês começarem a pensar em como você se comporta, como é que você trata o seu dinheiro? Você dá um chute no seu dinheiro como daria no cachorro? Como é que você faz com o seu dinheiro? Você pega o dinheiro, vai para uma mesa de bar e torra os 400 reais que poderiam estar te formando um patrimônio lá na frente? Então, essa visão, ela é filosófica, né? E o empresário, Jansen, ele tem ali uma situação que é a pessoa jurídica dele e a pessoa física dele. Sim. Aí esse dinheiro ele é produzido na pessoa jurídica. Você empresta o seu tempo para essa pessoa jurídica produzir e gerar riqueza. Ponto. Ela gerou riqueza. A partir do momento que ela gerou riqueza, ela tem um resultado disponível para você decidir o que vai fazer com ele. Na minha humilde maneira de administrar, bem leiga, você viu que eu sou bem leigo, a gente divide uma parte para reinvestimento, uma parte para caixa e uma parte a gente distribui. Ponto. Distribuiu, agora está na pessoa física. Tá na pessoa física. Essa pessoa física tem que ter uma metodologia mais ou menos semelhante à pessoa jurídica, né? Como é que você comporta com esse moedinha que o Mário Bros pegou lá a moedinha, agora está aqui na pessoa física? O que você faz com essas moedinhas? Então, a primeira coisa é separar os caixas, né? Que a gente brinca aqui. Sim, e deixar isso é fundamental. Você tem duas questões quando você é um empresário, né? A empresa, você dedica teu tempo a desenvolver a empresa deveria remunerar você ou qualquer pessoa na sua posição por um salário ou por um tempo de horas gasto. Isso é a sua remuneração como trabalho. E você, como dono da empresa, também gera o lucro para a companhia. Tá? Então, separar o que é trabalho de lucro é o primeiro passo. Tá? Então, as pessoas confundem lucro com salário. Não é porque você gerou mais caixa na empresa que você tem que ter mais salário. Tá claro? E, obviamente, o dinheiro só vai ficar dentro da empresa se você tiver novos projetos para que você desenvolva mais lucro. Uma vez que não faz sentido, você joga para a pessoa física
e utiliza ele da maneira com que você entende. Mas digamos que você tem um salário que é suficientemente para pagar suas despesas pessoais e a empresa continua gerando caixa. Isso vai gerar equity, valor de equity na companhia. Quanto mais lucro ela gerar, mais valor ela vai ter no tempo. Quanto menos lucro ela gerar, menos valor a empresa vai ter no tempo. E assim como a gente falou que o valor o dinheiro tem valor no tempo, o valor do equity também tem valor múltiplo do lucro. Então, toda vez que você gera muito mais lucro na empresa e a empresa ela é valorada pelo múltiplo desse lucro, você tem um valor que você está construindo de capital. Então, seu patrimônio no seu imposto de renda vale o capital social da empresa, mas o valor que você vai vender essa empresa para alguém vale muito maior. Então, quando você separa isso e tem controle sobre as duas pontas, é muito melhor você gerar um grande valor aqui na companhia e tirar o menor dinheiro possível. Na hora que você entende isso, nunca mais a pessoa vai fazer a tentativa de utilizar a empresa como um serviço da sua pessoa física. E sim o inverso. Você vai tentar tirar o mínimo possível para gerar o máximo de lucro possível. Mas isso também não pode ser uma coisa inflada. Por exemplo, digamos que você seja o dono da empresa, sua empresa gere 1 milhão de resultado por ano, mas se você fosse sair dessa empresa e sair e colocar um CFO, um CEO na companhia, que ele ganhe lá X mil reais por mês. É o valor que você deveria tirar. Porque a substituição sua por um CEO na companhia garantiria aquele lucro e você poderia ficar de fora da companhia. Tá claro? Mas, obviamente, você gerou o lucro, gerou o valor de equity e jogou o dinheiro na pessoa física. Na pessoa física, você tem seus desejos. Você tem suas vontades. O grande problema é que quando você é empresário e você não tem essa substituição, faltou dinheiro na física, você vai lá e tira da jurídica para pagar a sua despesa. Então, digamos que seja tudo resolvido na jurídica e você vai para a física. O que a gente fala para as pessoas físicas que são empresárias? Né? O brinquedo ou aquilo que é o mais importante para ele, que gera o capital dele, que é a empresa, é aquilo que tem que ser cuidado. Tá? E é talvez a coisa mais arriscada que tiver mais retorno na vida dele. A empresa deveria gerar mais resultado financeiro para ele do que pegar aquele dinheiro dele, tirar da empresa e investir em qualquer outro negócio. O negócio deveria ser o mais lucrativo da carteira dele de investimentos. Mas digamos que isso acontece, ele pegou o dinheiro da pessoa física dele. Erros primários da pessoa física na alocação de capital. Falta da reserva de emergência. Tá? O que é reserva de emergência? É que se você faltar por algum momento a sua capacidade de gerar resultado na empresa, você não pode ter falta de dinheiro para poder pagar a sua vida. Então, o empresário, geralmente, eu gosto que se coloque de 6 a 12 meses do dinheiro dele na física para pagar as despesas deles. Se a sua vida custa 10 mil reais por mês, você vai deixar 60 ou 120 mil reais ali parado numa aplicação que a gente pode falar depois como uma reserva de emergência. E a partir daquilo que ele tem que deixar e começar a fazer o investimento. Eu sempre gosto de falar que em 2014 eu fui consumindo a minha reserva de emergência para poder empreender. No começo, a sua empresa não é capaz de gerar o resultado para pagar as despesas dela e pagar a sua despesa na pessoa física logo no início. Ao longo do tempo, você vai recuperando esse dinheiro para poder construir. Então, o dinheiro na física, respeitada a reserva de emergência, que para mim é sagrado, e as pessoas sempre mexem nesse dinheiro para comprar carro, para comprar casa, para fazer o que for. Viagem. Emprestar para parente, aquelas coisas todas que as pessoas acham que tem. Aquilo é como se fosse um seguro. Uma vez com seguro garantido, o meu seguro pode ser 12 meses, o seu seguro pode ser 24 meses, o seguro de qualquer pessoa pode ser 6 meses. Você tem o que eu chamo de você para de olhar para o seu problema de curto prazo e começa a analisar o seu problema de longo prazo. Então vai uma maneira de pensar. Imagina que todas as suas despesas anualmente estão pagas e você não precisa trabalhar. Eu tenho certeza que você tomará melhores decisões na sua vida a partir desse momento do que você preocupado em pagar a sua conta no dia 5, no dia 15, no dia seguinte. E o que acontece é, conforme você vai ganhando dinheiro e não aumenta a sua despesa, porque o segredo está na despesa, porque a pessoa vai ganhando mais e vai subindo a despesa mais. Então, comprar carro, comprar lancha, comprar apartamento, viaja todo mês, gasta, vai todo final de semana para comer fora, etc. Ninguém está discutindo como a pessoa gasta, cada um gasta o dinheiro da maneira que quiser. Mas conforme você vai subindo o seu padrão de vida, se você não aumentar o seu custo de vida, você começa a criar uma coisa que eu chamo que é a boca de jacaré, né? Receita subindo e a despesa parada. É maravilhoso. Você vai começar a acumular capital e aí você vai alocando a maneira que é melhor nesse momento mais conservador, para que depois você vá tomando risco e vai começando a ter frutos
no longo do tempo, com mais retorno. E essa confiança para tomar risco, ela vai mais na frente, né? A pessoa normalmente não no início dessa formação de patrimônio, ela não tem essa coragem de tomar risco, né? Depende da origem da pessoa. Cada um tem um histórico familiar. A família geralmente ganhou dinheiro de alguma maneira ou tem uma experiência negativa. Então, você pode conversar com pessoas que amam investir em imóveis, pessoas que detestam investir em imóveis, pessoas que amam investir no mercado financeiro, pessoas que detestam investir no mercado financeiro. Mas aqui vai um exercício importante aqui para a gente colocar o empresário que está aqui, que é dono de uma empresa. O que eu acho que é legal sempre? Você tem uma quantidade fixa de ações na sua empresa. Okay? Pega o lucro que você tem anualmente, divide pela quantidade de ações, todas as vezes, mês a mês, ano a ano, e vê se a sua empresa está gerando cada vez mais lucro pela quantidade de ações que você tem. Quanto mais lucro a sua empresa estiver gerando, pela quantidade de ações que você tem na companhia, mostra que você está criando valor na empresa. Ok? E criar valor na empresa tem o valor e o poder do equity que eu estou falando. Então, por que todo mundo quer abrir capital na empresa? Porque ele pega o lucro futuro e as projeções de lucro, traz a valor hoje, presente, e bota o dinheiro no bolso. Uhum. Então, ele pega uma empresa que ele gerou, gera caixa, gera lucro. Ninguém compra um fluxo, ninguém compra um lucro por ano. A bolsa opera com 10 anos de lucro para frente, 15 anos de lucro para frente, dependendo do setor, até 20 anos para frente. Então ele tira o lucro que está projetado e traz a valor presente. Quando ele faz isso, ele vende um pedaço da empresa dele a um valor muito mais elevado, bota o dinheiro no bolso, ou dele, ou da própria empresa, e pode se alavancar e pode investir em outros projetos. Só que esse poder disso, muitas das vezes as pessoas não profissionalizam a empresa, não entendem esse valor da companhia. Então, gerar quantidade de equity que seja valorada ao longo do tempo é muito importante as pessoas entenderem isso cedo. Então, isso, na minha visão, muda o jogo do empreendedorismo. O empreendedorismo, para mim, Você falou, fundou a Fatorial em 2014. Sim. Você sozinho, caiu para dentro. Mas antes de 2014, qual é a tua origem lá? Bom, eu sou engenheiro civil e fui para o mercado financeiro com 23 anos. Engenheiro civil é bom de número, né? Então, na verdade, onde surgiu o mercado financeiro na minha vida? E aí falando sobre publicidade, né? Em 2014, entre 2010 e 2014, eu estava começando a olhar o Globo, que basicamente no jornal Globo, economia e esporte era junto. Eu não olhava para economia, olhava para o esporte. E tinha uma revista que saía anualmente, chamava-se Exame. A Exame tinha sempre os melhores fundos por ano. Em 2013 para 2014, quando eu empreendi, era um cenário completamente diferente. Mas lá em 2004, 2005, quando eu entrei no mercado financeiro, a bolsa estava subindo meses após meses a sua valorização. E a gente tinha uma conversa de restaurante na faculdade, a gente começou a discutir o que era aquilo que subia. E eu fui me interessar pelo assunto. Eu comecei a me interessar tanto pelo assunto que eu praticamente quis abandonar a engenharia no 8º período. A minha mãe me proibiu, obviamente, né? Inteligentemente ela me proibiu, mas ela falou, vai para o mercado financeiro se você quiser. Eu não tinha uma porta de entrada, peguei, na época, em 2004, 2005, todos os e-mails que se tinha nessa revista Exame, de todas as assets, de todas as corretoras, e fiz o simples para fazer. Mandei um e-mail falando que eu tinha um sonho de ir para o mercado financeiro. E aí arrumei 3 entrevistas, entrei numa corretora e fiquei nessa corretora de estagiário até a diretoria. Então, em 2014, eu resolvi empreender, não por um momento, na verdade foi um resultado do que eu queria. Eu saí para fazer um mestrado, só que por aquele momento ali eu não consegui financeiramente, eu tive que tomar decisões, tomei uma decisão que foi ter que empreender, e aí eu só tinha um capital e comecei a fazer. E aí como eu comecei, sem nada, abri um CNPJ, não tinha cliente, e fui captar cliente. Em 6 meses eu praticamente me arrependi de ter feito isso, mas eu dobrei a aposta em 6 meses, e aí fiz o que fiz até hoje. Mas se eu fosse olhar pela primeira nota fiscal que eu emiti em 6 meses, que eu sempre dou como exemplo na empresa, eu não estaria aqui. Então, o que eu tenho e posso garantir é que quem quer empreender, os primeiros meses são muito difíceis. Mas a resiliência, ela torna você, no tempo, cascudo, né? Então, o empreendedorismo é força do seu trabalho. Então, para todo mundo que é publicitário, gosta de mídia, etc., primeiro você vai meter a mão na massa.
vai executar. Depois você vai crescendo, a empresa vai crescendo e isso vai gerando valor. Então o que eu estou querendo colocar aqui para todo mundo é que o melhor do meu projeto de vida ao empreender ainda não chegou. Então, ou seja, como que ele vai chegar? Vai chegar na hora que for capaz de alguém olhar para minha empresa e olhar, cara, eu quero ser teu sócio. E aí, a Fatorial, como é que funciona? Ela é uma associada da XP? Nós somos... Bom, a XP atingiu trilhão. Sim. Agora, mês passado, atingiu trilhão em custódia, né? Em carteira de investimento, trilhão batendo já no retrovisor do André Esteves, lá da Pactual, né? Então... O Guilherme Benchimol lá tá... O Guilherme Benchimol começou a empreender numa empresa também, como uma empresa minha. Só que o Guilherme ele fez isso um pouco antes do que eu, né? Na verdade... Todos os empreendedores que estão ligados à plataforma, eu gosto sempre de fazer uma analogia como se fosse uma franquia, entre aspas. Na verdade, a gente é um distribuidor da plataforma como se fosse um corretor de seguros. O corretor de seguros distribui seguros das seguradoras. Nós distribuímos investimentos através da plataforma da XP. Não só investimentos. A gente já faz investimentos, seguros, câmbio, crédito. A gente faz tudo o que uma agência bancária faz sem ser uma agência bancária. Eu digo que o nosso negócio é a agência bancária do futuro, onde o cliente busca, através dessas empresas como a minha, a investir melhor, a ter uma melhor experiência com banking, melhor experiência com crédito, melhor experiência no seu relacionamento. Porque é muito chato quando você liga para o banco e descobre que o seu gerente mudou. Quando você percebe que não precisa ter o seu gerente alterado por alguém, um dono da empresa, e sim porque você escolheu e esse poder está na sua mão, você muda do banco e vem para uma plataforma como a gente tem a Fatorial. Então a Fatorial, ela quer dar uma experiência para o cliente, entendendo que o cliente ele é único, ele tem acesso aos melhores produtos e dentro da plataforma com os melhores produtos, ele vai ter as melhores, o melhor advisor, né? A melhor maneira de investir conforme o seu perfil. Então você pode investir, ser extremamente agressivo e eu ter na mesma empresa um outro cliente 100% conservador, só comprando renda fixa. Essa é a grande diferença de não empacotar o serviço e entregar aquilo que todo mundo precisa ser igual, porque não é verdade. Cada um tem uma maneira de investir, cada um está no momento, e isso é a personalização da maneira de atender no mercado financeiro. Então, a gente bateu 1 trilhão, o Pactual tem um pouco mais do que a gente, mas se você olhar a comparação do tamanho da XP versus o Itaú, é muito pequenininho. Há um espaço muito grande ainda, há um espaço enorme da maneira dos brasileiros saírem de investir e virem para a plataforma. Só para um dado importante, tem mais cliente, tem mais pessoa física com mais de R$1 milhão em poupança do que eu tenho de clientes na minha empresa. Então, ou seja, tem mais gente que deixa o dinheiro aplicado. Poupança, caderneta de poupança. Caderneta de poupança. Aquele que paga menos do que a inflação. Aquela que paga 6% por ano e o cara podia estar ganhando 13, 14 e simplesmente rasga essa diferença. Tem mais gente com R$1 milhão. Sem risco, né? Fazer 13, 14 sem risco, né? Bote lá e esquece. Ele tá rasgando dinheiro. Mas tu sabe que acontece uma coisa que é curioso, né? Que as pessoas, de uma maneira geral, elas se interessam pouco por isso, né? É curiosíssimo. Você falou do advisor, né? Em todos os campos, na medicina, na advocacia, no investimento. O cara quer que alguém faça para ele, de forma dele não se inteirar do assunto. Tem alguém que faz. Então ele entrega para o Itaú. Sim. E fica lá e vai perdendo espaço ano a ano e não se toca, cara. E vai chegar numa certa idade lá em que você já não é mais produtivo. Falta dinheiro. E descobrir que, cara, aquilo que você acumulou não vai te conseguir, vai acabar o dinheiro antes de acabar a vida. Isso é curioso, cara. E ainda tem outro detalhe. Vou te dar outro detalhe importante. Tem mais dinheiro aplicado em fundos de renda fixa com taxas de administração elevadíssimas, estou falando de 1%, 2%, para renda fixa, que podia ser 0, ou um número muito pequeno, do que tem dinheiro no XP. Então, ou seja, o que eu estou colocando para você é a maneira com que a pessoa cuida do dinheiro, como se fosse um cachorro abandonado, chutado na rua, é horroroso. O problema é que o shift, né, a vontade que essa pessoa tem de mexer no dinheiro, não é a gente falando que ela vai deixar de ter dinheiro. Ou seja, ela não se interessa pelo assunto
e ela não consegue ver que ela está caminhando para um problema muito grande. Então, é super curioso o que a gente está falando aqui, mas é psicológico. Às vezes as pessoas deixam o dinheiro na poupança, sabendo que está perdendo dinheiro, porque ela tem aversão a ver o patrimônio dela oscilar negativamente. Ok? E pode acontecer numa renda fixa. Você pode perder dinheiro em renda fixa aplicado conservadoramente. Mas como, Jansen? Acontece. Casos americanos aí, fundos de renda fixa, perderam dinheiro. Você pode ter um problema conjuntural, às vezes na taxa Selic, o título público está sendo operado de uma maneira diferente, e a poupança, a pessoa ela quer aquele efeito de não perder dinheiro, e não necessariamente não marcar negativo é a melhor coisa que tem para as pessoas. Então, vale aqui uma reflexão que é super relevante. Se você olhar para um gráfico de aplicação de renda fixa do mais conservador possível, e comparar para um outro título de renda fixa no mesmo prazo atrelado à inflação, eu garanto para você que o título atrelado à inflação ganha do mais conservador. Só que como ele não anda em linha reta, as pessoas preferem aquele que anda em linha reta. Então, pelo simples fato delas abrirem o aplicativo da XP, abrirem o aplicativo do banco e tem que ter mais dinheiro amanhã do que hoje, só acontece no Brasil essa maluquice. Nos Estados Unidos não acontece isso. O cara, para perder dinheiro em renda fixa, ele está lá perdendo dinheiro até hoje. O cara ele tem aversão a mexer no dinheiro dele. Então, não é um exemplo, são vários exemplos. A FGTS é um grande exemplo. Imóveis também é uma grande falácia. Então, a psicologia manda mais do que o produto que está investido. Então, se eu pudesse aqui dar uma dica, ou pudesse deixar uma maneira de olhar, projeta a sua vida daqui até você morrer. Se você não conseguir fazer isso, procura alguém que faça essa conta e vê se você tem dinheiro suficiente com o dinheiro que você já acumulou. Ou seja, isso é uma conta, né? O tempo é muito importante e as pessoas só percebem que não dá na hora que estão se aposentando. E um outro detalhe importante, as pessoas só se preocupam com seguro de vida quando elas querem fazer, na hora que é o pior momento que elas poderem fazer. Então, o que a gente mais tem consulta para fazer seguro de vida, pensando na morte e na sucessão, é na faixa entre 55 e 60 anos. É praticamente impossível uma pessoa fazer um seguro de vida nesse momento, porque é muito caro. E se ela tivesse feito isso 10 anos anteriormente, ou 20 anos antes, seria muito mais barato esse seguro de vida. Então, a capacidade que o tempo tem de acumulação e as pessoas ignoram é simplesmente fantástico. Então, e as pessoas, ao olhar para o dinheiro hoje, aquilo que eu comentei lá no início, né? Elas se arrependem de não ter feito anteriormente. Então, o momento para começar não é amanhã, é hoje e já está atrasado. Então, se você nunca parou para olhar para o seu dinheiro, nem que seja 1 hora por mês, você já simplesmente está muitos anos-luz atrás. Conforme você vai ganhando, você não tem que se preocupar com você já está ganhando dinheiro. O processo ele é ao longo do tempo. Então, se você ganha qualquer dinheiro como estagiário e já sabe que tem que guardar, faça e vai ao longo do tempo acumulando. Que aula, hein? A gente vai aprendendo. Viu aí, Matheus? Boca do jacaré? Isso só para... Por que eu penso assim, né? Posso falar um pouco do histórico da minha família. Meu pai sempre foi um cara bastante conservador. Meu pai sempre investiu mal o dinheiro dele. E a maneira com que ele olhava para o dinheiro sempre foi um tabu. A minha família olha para o dinheiro como um tabu. Ou seja, não é uma coisa fácil de se falar. Nunca foi fácil de se falar na minha família. E eu acho que as pessoas precisam quebrar esse tabu dentro da família. Ou seja, eu sei que as gerações novas estão vivendo novas situações, etc. Mas a questão de educar financeiramente dentro de casa, ela é super relevante. Então, ou seja... Já que na educação fora de casa, ela não tem nem esse elemento de educação financeira, né? Já houve propostas disso para pegar na base, mas não existe até hoje educação financeira. Sabe por que não tem? Porque o dinheiro é libertador. Então, quanto mais a educação tiver na base, menos as pessoas vão cair no que é fácil, ok? Nos juros elevados, na capacidade financeira. E quando você tem dinheiro, você tem poder. Não dizendo do poder negativo, você tem o poder de escolha. Uhum. Quanto mais você está educado financeiramente, mais poder de escolha você tem.
Quanto mais educado você está também, mais decisões... Mais capacidade você tem de fazer o equilíbrio. De ver as coisas, o cenário amplo, né? É isso. Então, a questão da educação financeira, eu sempre falo que tem que começar no fato de você ter um controle, às vezes, do orçamento. Ou ter um controle simples de saber onde você gasta. E aí, o que eu vejo as pessoas se enrolarem? As pessoas me perguntam, não, como é que você faz para controlar? Eu gosto da minha vida muito simples. Quantas contas bancárias eu tenho? Uma. Quantos cartões de crédito eu tenho? Um. Então as pessoas querem ter 5 cartões de crédito, 5 contas bancárias, eu não consigo gerenciar isso. Então para mim é muito mais fácil uma só. Ah, não, mas aí você não tem ponto, não tem... Inventa um monte de desculpa. Eu falo, cara, mas ok. Eu vou vivendo do jeito que eu consigo viver para simplificar. Porque se você começa a colocar muito complexo, aí daqui a pouco você tem que pagar um contador para fazer teu imposto de renda, porque é tanto trabalho para você fazer. Tudo espalhado, você já não consegue fazer. A tua empresa também fica aquela complicação. Então eu gosto de dedicar pouco tempo para coisas operacionais e muito tempo a pensar. Então, pensamento e como você vai investir, e as pessoas querem só, até uma coisa importante, todo mundo fica tentando te vender a fórmula para você ficar rico. Ok? Tá cheio disso. Tá cheio. É o que mais faz, né? Se tivesse essa fórmula... Gurus. E outra coisa também, as pessoas estão sempre buscando por rentabilidade. O tempo é mais importante que a rentabilidade. Só que a pessoa quer ganhar muito rápido em pouco tempo. Se você ganhar sempre a mesma coisa ao longo do tempo, você vai perceber que você vai acumular muito mais capital. Você precisa de aporte e de tempo. As pessoas se preocupam só com a taxa. Então elas caem em pirâmides, caem em situações que estão aí na internet, que as pessoas ficam vendendo. Vem cá e dobre o seu capital, o golpe do Pix, qualquer coisa. É tudo tentando te vender rentabilidade. Porque a rentabilidade vai para a ganância. E a ganância de querer ganhar mais sempre acaba pegando alguém pela curva, né? Então, se você sempre ganhar de maneira consistente ao longo do tempo, aportar o seu capital, você vai construindo uma máquina de geração de dinheiro e basicamente gera o resultado. Então, aqui um detalhe importante. Petrobras, vou falar sobre um assunto polêmico aí, sobre a questão da dividendo da Petrobras. Petrobras ano passado pagou, sei lá, 40% de dividendos. Tem clientes aí que ganharam mais dinheiro com dividendos de Petrobras do que a ação estava no mercado ali naquele momento. Só que tem pessoas que compram Petrobras desde sempre. Eu conheço pessoas que compram Petrobras desde que começaram a trabalhar. Ou Vale, ou Bradesco, etc e tal. Que construíram patrimônios gigantescos. E não ganhavam fortunas. Ou seja, são seletistas, são pessoas que trabalhavam, às vezes, para empresas com salários medianos e foram ao longo do tempo comprando isso. Banco do Brasil, Petrobras, e eu estou falando de patrimônios de 9 zeros, ok? Estou falando de 8 zeros, estou falando de 10, 20, 30 milhões de reais. E pessoas que ganhavam 15 mil, 20 mil. Você fala, como é que um cara juntou desse? Só comprando ação ao longo da vida dele. Só que ele fez isso durante 30 anos. 30 anos. Então, o problema é que a pessoa quer botar 10 mil reais e quer achar um novo Bitcoin. Ok, eu conheço vários que fizeram isso. Alguns deles já perderam tudo de novo, com pelo menos 50%. E quando você entende que tem uma fórmula mágica, você acha que você vai dar a segunda, né? E esquece, e gasta. Então, a maneira com que você aprendeu a ganhar dinheiro, ela é super relevante ao longo do tempo. Então, o dinheiro não aceita desaforo. Acertou o Bitcoin? Pega o dinheiro e bota tudo na renda fixa. Acertou a ação, bota tudo e vai para a renda fixa. É a máxima do poker isso, né? Você ganhou a mão, pula fora da mesa, senão tu vai deixar o dinheiro todo lá de novo. É isso. Então, o que a gente está comentando aqui é o dinheiro e a disponibilidade dos produtos é igual para todo mundo. O que diferencia? Conhecimento e a capacidade de aguardar o tempo. O Buffett fala muito, muito sobre isso. Warren Buffett é um mega investidor americano. Ele fala que o mercado é o meio de trocar o dinheiro da pessoa que a pessoa que tem mais, aguarda mais o tempo do que aquela que é imediatista. Ou seja, a pessoa que vai comprando ações e acumulando ao longo do tempo, as outras vão se assustando, vão vendendo, vendem na crise, né? Sempre digo e disse isso em 2020, se você tivesse comprado ações no momento da crise, ali na queda, duvido que você estaria perdendo dinheiro hoje. Poucas ações das grandes empresas do Brasil, você estaria perdendo. Então, qual é o problema também? Bate a próxima crise, a pessoa não sabe como se movimentar. Então, fica aí a dica aí para quem quiser e tá ouvindo aqui a gente. Quando tiver sangue na rua, quando tiver todo mundo nervoso, achando que vai tudo quebrar, é a hora que você deveria tomar mais risco. E na hora que tiver todo mundo na rua falando sobre que tá ficando rico, tá ficando rico, é hora de vender. É hora de você sair fora. Então, quando acontecer... Só que isso é muito complicado porque na hora que tá todo mundo na euforia, o que tá acontecendo?
tá a ganância. E no momento que tá todo mundo com medo, ninguém quer se arriscar. Então, por exemplo, só para nem ir muito longe, 60 dias atrás, 70 dias atrás, a bolsa estava em 100 mil pontos. Tá 118 hoje. Agora tá 120. Subiu 20% em 2 meses. A maior quantidade de dinheiro que saiu dos fundos, continua saindo dinheiro dos fundos de ações e multimercado, que são os fundos com mais risco. As pessoas ficam saindo dinheiro. Então ela tinha 100 mil reais, ela continua sacando porque ela tem com medo e está indo para renda fixa. A hora que ela deveria ter feito, ter tirado o dinheiro da renda fixa e comprado, ela é o oposto. Então o que a gente está comentando aqui isso não é intuitivo, é contra-intuitivo. Só que na hora que você dá esse shift na cabeça, você simplesmente... Não que você é imbatível. Não, cara, mas tem também uma celeuma, assim, a bolsa é muito... Entrando aqui na área de bolsa, né, você está falando de variável, a bolsa é muito risco, é muito perigoso. Eu conheço fulano que perdeu tudo. O cara dali... ele já não dá o segundo passo de curiosidade, de ver, examinar, estudar, né? Ele já se afasta e vai no confortável. Sim. E fica ali naquela maré, aquela água parada ali. E você falou de quando tá o desastre, né? Pô, a gente teve, assim, seguramente nos últimos 20 anos, alguns, né? Teve problema em 2003, 2008, teve aqui Brumadinho. Pô, Brumadinho, ação de Vale do Rio Doce foi lá para baixo. Aí o pessoal soltou as ações que tinha no momento que era o seguinte, cara, você tem dúvida sobre Vale do Rio Doce? Não há possibilidade de ter dúvida sobre Vale do Rio Doce. Era o momento de você comprar, porque ia comprar um papel muito barato e esse papel ia dobrar, triplicar de valor muito rapidamente, e foi o que aconteceu, né? Brumadinho foi um cenário triste, um desastre. Sangue. Né? Um desastre. Sangue. Aí você pega assim, o total do prejuízo, eram 9 bilhões, que foi o acordo que eles fizeram lá, 9 bilhões. Porra, mas o cara não pegou para examinar. Olha o tamanho de Vale do Rio Doce em relação a 9 bilhões, ele faz, sei lá, na quinzena de... Nem tanto, mas sim, não é relevante. Mas isso aí mexe às vezes com um pouco da questão da grana. Né? Não, na verdade, mexe um pouco com morte. Aí às vezes as pessoas têm um pouco de eu não quero ganhar dinheiro quando as pessoas estão perdendo dinheiro. Vamos esquecer isso. Vamos só dar um passo para falar de dinheiro, né? E vou até falar sobre o Vale do Rio Doce, até para colocar aqui na situação. Você sabe que Vale do Rio Doce foi privatizada em 97, 98. Todo mundo podia comprar ação da Vale do Rio Doce. Você, eu, seu parente, qualquer um. Todo mundo podia comprar quando foi privatizado. Então não foi uma coisa que foi vendida para um grupo de empresas e ninguém podia surfar essa onda. Todo mundo podia surfar essa onda. Então, onda de privatização, todo mundo pode surfar. Então acabamos de privatizar agora a Eletrobras. Daqui a 20 anos eu vou olhar para trás, nossa, a ação da Eletrobras. Foi privatizada, você poderia ter comprado e se valorizado ao longo do tempo. Mas eu gosto de sempre dar exemplos próximos para as pessoas perceberem. Recentemente a gente teve um problema com a Americanas. O banco que mais sofreu foi o Bradesco. Na mídia inteira, todo mundo sabe que banco, né, é um negócio que dá bastante dinheiro. Não é isso que todo mundo fala? Que banqueiro só quer ganhar dinheiro, etc e tal. Você pode virar sócio do dono do Bradesco. Você pode ser tão dono quanto o Bradesco, só que numa parcela menor. A ação do Bradesco sofreu, caiu de 18 ou 23 para 12. E todo mundo dizendo que o banco do Bradesco ia quebrar. A ação do Bradesco hoje está 17. De 12 para 17 em pouco tempo. Banco do Brasil, a mesma coisa. Então o que a gente está dizendo é, a ação listada em bolsa, ela é capaz de dar ao pequeno investidor, que não é empreendedor, uma pessoa comum, a capacidade do valor do equity. Porque quando você está comprando uma ação, simplesmente você está comprando um pedaço do valor daquela empresa. Comprou um pedaço da ação da Vale, você não é o presidente da Vale, você não é CFO da Vale, mas se a Vale se valorizar, você vai ganhar também. Mas aí o que importa é a quantidade de dinheiro que você aportou na Vale. Se você tem um pouquinho, você vai ganhar proporcionalmente. Se você tem mais e vai comprando ao longo do tempo, você vai se valorizando e pegando o próprio lucro da empresa, que é o dividendo, e vai comprando mais. Então, por que eu falei de você olhar se a sua empresa gera mais ou menos lucro ao longo do tempo? Porque o valor do equity da sua empresa vai valorizar. Então, essa mesma analogia da empresa contra a empresa listada faz todo sentido. E aí, o que acontece? Aí a minha visão. Quem é empresário,
a empresa que deveria mais valorizar na sua carteira é a sua própria empresa. E você deveria investir menos, na minha visão, em ações. Onde está o teu maior patrimônio. Perfeito. Então, isso deveria ser o seu investimento em ações. Mas se você é o oposto, se você é CLT e trabalha para alguém, você está construindo valor no equity? Às vezes não. Às vezes você não é sócio da empresa. Onde você vai conseguir construir valor no equity? No tempo. Através das ações. Então, ou seja, esse equilíbrio que eu falo para as pessoas é, quanto mais empreendedor você for, o que você está colocando de dinheiro e tempo para dedicar, aqui quanto tempo você coloca na sua empresa? O máximo possível. Todo dia você está ali colocando as fichinhas. Não tem mais nada que você se esforce para que a sua empresa valorize muito mais. Mas isso está no seu poder de fazer. Aquele cara que é CLT, ele não tem. Então a empresa facilita isso no mercado financeiro. Então você pode comprar boas empresas, existem várias, e você surfar o valor do equity. E então, Petrobras, quando ia quebrar, que estava R$4, ninguém queria. Agora que está 40, todo mundo quer. Então, teve gente que comprou a 4, teve gente que vendeu a 4. Qualquer preço que foi negociado... Se alguém vendeu, alguém comprou, né? Em qualquer momento. Então, o que a gente está falando aqui, eu não estou incentivando ninguém a comprar ações sem entender o que está fazendo. Eu estou dizendo aqui, para e ouve. Para e se interessa. Não, eu vou te dar um elemento que vai... Bom, eu ia dar um passinho atrás antes de começar, que é assim, aquele negócio de botar todos os ovos na mesma cesta, não sei o que, você dividir. Você falou, já mandou contrário à questão de imóveis. Imóveis é assim um porto de segurança, na minha humilde e leiga opinião. Você tem um negócio mais no tijolo, um negócio mais numa segurança e um negócio mais no risco. Você dá uma divisão, essa é a minha lógica de leigo. E quando eu estou falando do risco, a pessoa pensa logo assim, não, vou comprar o papel por 10, vender por 12, aí compro de novo por 9, vendo por... E isso acontece, tem gente que vive disso. Tem. Só que você precisa estar ali na tela, cara. Você não pode querer entrar nesse jogo, nessa dança de cadeira, e virar pro lado de cá para tocar a tua empresa, para tocar o teu trabalho. Porque quando tu virar para cá, a música já parou, sentaram todos na cadeira e você ficou a pé. Então, né? É o que a gente está falando. Agora, o que eu ia te falar, que é uma informação que me apareceu recentemente, é que a gente teve, na década de 80, um negócio do Fernando Collor, né? Que foi o plano lá do Collor. Todos os ativos foram retidos pelo governo. Qual foi o único ativo que não foi retido pelo governo? Ações. Ações. E aí quem tinha ação, aquele que era o mais inseguro dos ativos de uma pessoa, se tornou de uma hora para outra o mais seguro de uma hora para outra. Você sabe qual foi o ativo que mais valorizou na Argentina com essa superinflação? Deve ter sido ação. Ação. Porque a ação ela vai corrigindo. Sim, porque a receita das empresas também tem um repasse da inflação. Então a receita da companhia cresce, o salário não cresce na mesma velocidade que a inflação. Todo mundo viveu aqui inflação e sabe do que estou falando. Você acaba diminuindo o seu poder de compra e vai para a margem da empresa. Então o processo inflacionário para o mercado de ações não é ruim. Estou tentando simplificar, mas estou só colocando que... e até justando, é menos ruim do que para os outros. É menos ruim e tudo tem risco, ok? Tudo tem risco. Tudo. Tá? Não há nenhum ativo que não tenha risco. Tudo. Viver é risco. Viver é risco, né? E eu gosto sempre de comparar que as pessoas dizem que imóvel não tem risco, né? A gente está aqui no Rio de Janeiro, a tua audiência deve ser majoritariamente no Rio de Janeiro. Vamos olhar para o centro da cidade? Quem tem andares e salas no centro da cidade? 20 anos atrás, não tinha ninguém que não queria ter uma sala no centro ou uma vaga de garagem no centro da cidade. Lembra dessa história? Todo mundo queria ter uma vaga de garagem no centro da cidade. Tenta entrar agora no jornal. Se você consegue comprar uma vaga de garagem lá num prédio, edifício de garagem lá, você vai conseguir facilmente. Antigamente as pessoas queriam ser sócias do Jockey porque tinham vaga de garagem. É o que eu estou explicando. Então o que a gente está dizendo é o mercado muda. As ações também mudam. As regiões mudam. Então tudo tem risco. Então se você falar sobre qualquer pessoa, sobre investimentos na Barra, aqui sobre imóveis, as pessoas vão super adorar aquelas que compraram nos anos 80, 90, etc. Então, pergunta pro cara que comprou lá
perto do Rio Centro, lá no pós-Olimpíadas. Ele está com o negócio, às vezes, parado lá e não consegue vender. O que a gente está dizendo depende da região. Então, investir num negócio, você não entende. Então, você me pedindo aqui, vamos investir aqui sobre mídia. Eu não entendo nada de mídia. Não sei nada sobre o mercado. Então, cada um, se você investir naquilo que você possivelmente dedica seu tempo para estudar e investir melhor, eu super recomendo que você faça o processo. E aí, o que você estava falando é super verdadeiro. Mas se meu negócio não der dinheiro, não der certo, eu estou diversificado. Então, às vezes, eu tenho um imóvel que me dá renda de aluguel, eu tenho uma renda fixa que está aplicada no banco, eu estou aplicado, talvez, em outro negócio que não é contracíclico. Então, você vai fazendo a diversificação do seu portfólio, porque no objetivo, no final, para mim, é ter a capacidade de pagar as minhas despesas sem ter que, efetivamente, dedicar meu tempo a trabalhar e ter o tempo ao meu favor. Tá? Isso, para mim, é riqueza. Isso é, para mim, o que eu busco, o valor do tempo. Então, para muitos, riqueza é acumular, é ter, né? Ter o objeto. Eu não preciso ter. Eu quero ter o direito de ter. Então, se eu quiser viajar, eu vou lá, pego e viajo. Mas eu não preciso, obviamente, hoje eu não tenho esse direito. Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, uma empresa que depende do meu trabalho, e eu não consigo parar de trabalhar. Eu adoro o que eu faço. Na verdade, amo o que eu faço. Né? Ou seja, fazer o podcast todo dia de manhã. Né? Fazer todo dia o podcast. Do que faz, é maravilhoso. Bom, né? As pessoas acham que o podcast que você faz é para os outros. Eu faço para mim. Eu fiquei mais inteligente, sem sombra de dúvida, depois de ter começado a fazer o podcast. Porque me obrigou a ter uma rotina, certeza, né? E uma rotina e a capacidade de acumulação de conteúdo ao longo do tempo para você e a poder de síntese. É bizarro. Então, ou seja, você conseguir ler uma coisa entre 6 horas da manhã e 7h30 da manhã, numa velocidade. Na verdade, 7h30 não, eu digo até 7h20. Aquela leitura diagonal, né? Eu diria que nem é tão diagonal, porque eu tô acumulando. Então, por exemplo, as pessoas me perguntaram, pô, você faz até nas férias? Eu falei, faço. Se eu ficar um mês sem ler, eu já não sei o que vai acontecer amanhã. Então, é mais trabalhoso para mim não fazer do que fazer. Então, para mim, todo dia é extremamente gratificante, porque eu sei o que vai acontecer. Né? Eu sei o que vai acontecer mesmo. Você sabe quem é Yamandu Costa? Não. Puta, violonista brasileiro. Você é um cara curioso, você vai sair daqui. Você vai descobrir quem é um violonista assim de outro planeta. Aí, uma ocasião, eu tava vendo um vídeo dele e ele saindo de férias levando violão. E aí a pessoa, pô, mas tu vai sair de férias, tu passa a vida tocando violão. E aí você vai sair de férias, vai levar o violão. Aí ele manda o seguinte: se eu não tocar uma semana, você não vai notar a diferença, mas eu vou. Sim, é super. Não, e a rotina, ela tem que ser prazerosa, né? Como é que você gasta os 86.400 segundos por dia? Se você não faz aquilo que você gosta, esquece. Então, ou seja, é super o prazer você trabalhar com o que gosta, aprender, né? Eu sou um extremo curioso, né? Ou seja, agora, com certeza vou sair daqui, vou dar um Google, com certeza. Vou ouvir música, vou me interessar pelo assunto. Você vai gostar. Porque você vai ampliando a sua capacidade, e até eu sou um cara comercial, de poder falar sobre assuntos que você não domina. Isso, para mim, eu nunca pretendi ao longo da minha vida ser um especialista num determinado assunto com extrema profundidade. Eu gosto de estudar, mas sempre buscar novos conhecimentos que me agreguem e que somem, ou seja, conexões. Ou seja, a vida é conexões, né? Nem sempre é só ganhar dinheiro. As pessoas esquecem que a graça da vida, e eu tenho dito para as pessoas ao longo do tempo, né, que a jornada ela tem que ser mais importante do que efetivamente qualquer outra coisa. Então a gente vive aqui e tem que deixar um legado, né? A gente está deixando um legado aqui. Depois de passar, a gente vai estar lembrando desse processo. E eu gosto sempre de colocar coisas e marcações. Eu já participei de outro podcast e é sempre importante você marcar esse podcast para que você lembre no futuro o que você fez no passado e como que você, ao longo do tempo, dedicou o seu tempo. Então eu tenho certeza absoluta que esse podcast que a gente está vendo aqui, que eu nem sei qual é o número aqui especificamente. Acho que é o 25. Quando a gente estiver lá no 200, que eu sei que você vai ter, a gente vai olhar para trás e pode até refazer um novo podcast sobre isso. Não, com certeza. As coisas vão mudando, a história vai mudando. A coisa e é isso que dá o prazer.
Então, o que eu estou dizendo aqui, a questão é, isso vai te dando um poder ao longo do tempo que é maravilhoso. Eu tô apaixonado por isso aqui, cara. Então, só juntando dinheiro, e aí um fator que as pessoas acabam às vezes se apaixonando pelo próprio recurso, e aí é super relevante, aqui já estou cuidando de pessoa física desde 2014, as pessoas acumulam e não se dão presentes ao longo do tempo. Ok? Então o que eu digo para as pessoas é, independente do dinheiro que você ganhou, independente. Comecei o ano com X, terminei com Y. Cara, pega um pedaço desse teu dinheiro e se beneficia, se dê um presente, ok? Então eu vejo muita gente achando que o caixão para mim não tem gaveta, ok? E esquece que aquilo que você desenvolveu ao longo do tempo precisa ser utilizado. Não é para sair gastando de maneira desenfreada. O que eu digo para as pessoas é olhar para trás e se beneficiar daquele recurso que você investiu da melhor maneira, ou aplicou da melhor maneira, ou beneficiou da melhor maneira. E não é o dinheiro pelo dinheiro, não é para isso que ele existe. Existe para você te dar o seu direito. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes, as pessoas que estão me ouvindo aqui, elas podem ganhar dinheiro, efetivamente, e acham que só o dinheiro acumulando ao longo do tempo ela vai fazer uma excelente diferença. Mas o prazer do dinheiro utilizado da melhor maneira possível para se beneficiar ou beneficiar seus parentes, não tem muita gente que quer deixar 5, 6, 20 milhões de reais. Aproveitar o caminho, né? Você tem a meta lá, mas o caminho tem que ser proveitoso. É isso. Pô, hoje você tem filhos? Não tenho filhos, infelizmente. Até hoje não. Quando você tiver filhos, você vai ter uma visão que é a visão que eu tenho, assim, que pô, uma coisa assim que eu deito a minha cabecinha no travesseiro e eu tive filho novo. Obviamente, minha condição hoje é um pouco melhor do que quando eu tive os filhos. Mas ali eu lutava para dar a eles condição melhor do que a que eu tinha, para que eles possam, como flechas vivas, serem lançados ao futuro. E quando você tiver o teu filho, vai pensar nessa frase aqui do episódio 25. É isso. Porque, cara, muda completamente esse panorama. Você começa a pensar assim, num abrigo que não é só você, pessoa física, você, a sua mulher, você e uma família, e esse abrigo ele vai ficando maior, mais pessoas ao seu redor. Sabe aquele negócio de ajudar o próximo? Sim. O próximo, é o que está aqui próximo. Não é o próximo depois. É o próximo aqui, ajude o próximo, é o que está perto de você. Então esse teu abrigo, você vai crescendo ele, vai abrigando mais pessoas, vai criando uma atmosfera em torno de ti. Cara, que isso você, quando chegar na minha idade, assim, você fica, porra, que legal, né, cara? Aquele pedaço ali que eu tava correndo, que tava doendo no pé. Aí você chega agora e fala, olha para trás e fala, pô, que legal, cara. E você fez boas decisões de escolhas na sua vida ao longo do tempo que te possibilitaram dar esse direito, e você fez o máximo para aquele projeto. Você se dedicou àquele projeto. Então, uma analogia: faça os seus projetos de investimentos aliados a um objetivo. Ok? Porque quando você faz isso, você dificilmente sai da rota. Dificilmente. As pessoas juntam dinheiro por juntar dinheiro. Junte dinheiro sempre por um objetivo. Isso aqui não é frase minha. Okay? Isso aqui é estudo versus tradução. Okay? Isso aí é um conceito americano muito bem definido na maneira de investir. Aí. Você sempre investir com o objetivo definido. Ou seja, é um planejamento financeiro orientado a objetivos. O que significa, em inglês, é Goal-Oriented Financial Planning. Ou seja, você vai colocar, não que você carimbe o dinheiro, mas é que você, com um objetivo claro, e você precisa juntar X mil reais para a faculdade do seu filho. Exemplo, é um objetivo. Pensamento americano. X mil reais para comprar o seu imóvel. Dificilmente a pessoa com esse projeto muda da rota. Ok? Tem muita gente que não consegue ter isso tão definido. E aí o que ela busca? No Brasil, muito comum. Comprar consórcio. Que nada mais do que é uma poupança forçada. Ok? Precisa de pagar um boleto. Precisa comprar um imóvel para poder fazer o processo. Então tudo que a gente está falando aqui, nada mais do que com objetivo.
preciso sempre basear em um objetivo. Então, quando a pessoa se coloca assim ao longo da vida, e a vida vai te dando as oportunidades, isso vai facilitando o projeto. Então, o que eu estou colocando aqui é dinheiro é uma coisa que tem que te ajudar, não te atrapalhar. E a falta do dinheiro, quando você começa a ter falta de dinheiro, tendo que pegar dinheiro emprestado, aí você começou a entrar com a roda que nem tá parada. Você tá rodando para trás. Porque é cruel você ter que pagar aquela dívida, né, em cima do processo. Então, o que eu sempre recomendo às pessoas que estão endividadas, e pode ter pessoas aqui que estão ouvindo a gente que estão endividadas, é tentar pagar o mais rápido possível aquela dívida. E como elas chegaram àquele momento, que eu não sei por que elas chegaram, e aqui não estou fazendo juízo de valor, esquece o problema. Mas no próximo, que você for abrir um novo financiamento, comprar uma nova coisa, uma decisão de compra financiada, antes de fazer, faça a conta que ninguém quer que você faça. Qual é a conta? Número de parcelas vezes o que você vai pagar. Se você fizer essa conta, qualquer coisa que você comprar financiado, você vai ver quantas vezes você está pagando aquele processo. Então, essa conta, nenhum vendedor de carro vai fazer que você faça. Nenhum vendedor de imóvel vai querer que você faça. Ninguém vai querer que você faça. Aí você fala, Jean, se você é contra dívida? Não sou contra dívida. Zero isso. Dívidas, muitas das vezes, antecipam sonhos e sonhos que efetivamente você precisa. Nem todo mundo tem o dinheiro para comprar um imóvel, pode comprar um imóvel financiado em N vezes. Nem todo mundo tem dinheiro para comprar a faculdade estudar lá e toma uma dívida para fazer a sua faculdade para que você mude de vida. Mas a dívida bem tomada, ela é extremamente relevante. Então, por exemplo, eu tenho um financiamento do meu imóvel. Eu fiz financiamento. Pô, você tem o dinheiro para comprar um imóvel ou você não tem? Eu tenho dinheiro, mas eu peguei o financiamento do imóvel para fazer. Quanto que eu pago na dívida imobiliária? 9,5%, 10% ao ano. Quanto que eu recebo deixando o dinheiro aplicado? 14%. Então eu prefiro deixar o dinheiro parado e aplicado. Quando os juros caem, eu tomo uma decisão se eu vou quitar ou não. Então tem dívidas que você consegue tomar. Cada 2 meses você paga o serviço da dívida. É o que eu estou falando. Então, mas efetivamente, o processo ele é inteligente. E você vai, ao longo do tempo, tendo inteligência nessa situação. Eu não estou me alavancando. Pode se alavancar. Muita gente faz isso. Mas eu estou dizendo que a dívida, nem toda dívida é uma dívida ruim. Então, ou seja, o que acontece é que você precisa ter um pouco de inteligência. Pô, já você não entendi nada que você falou. Então faz o simples. Compra tudo à vista. E usa tudo que é crédito, basicamente, sem tomar muitas dívidas ao longo do tempo, nem se alavancar. Mas comprar carro em 36, 48 vezes, se você fizer essa conta, você cai duro. Você pagou 2 carros. No mínimo. Então, alguém está ganhando dinheiro. Então, o que é legal? E também não ter impulso, assim, que não é o impulso lógico, né? Impulso emocional. O cara, pô, sei lá, tem um carro bom que leva ele para todo lugar e tal, que está financiado lá, ele paga uma parcela lá mensal, que é confortável para ele. E aí ele botou uma gasolininha a mais no seu rendimento mensal e tal, aí ele pega aquele carro que tá bom, que tá atendendo ele acha que o carro, às vezes por questão de status, às vezes por questão sei lá de quê, achar que carro é patrimônio. Pô, carro é um passivo, não é um patrimônio. Aí o cara pega, troca aquele financiamento, aí bota um carro mais caro, não, essa parcela dá para eu pagar. Cara, isso também é o emocional bagunça o planejamento, né? O emocional, o cara tem que, porra, igual qualquer coisa que você vai fazer na vida. O emocional, mano, ele é fundamental. Você tá equilibrado, bonitinho ali, né? E tem uma coisa importante, que você falou agora sobre status. Status é aquilo que você quer, né, transparecer, geralmente, uma coisa maior do que você é. E geralmente você quer fazer esse status, geralmente para mostrar para alguém que você não gosta. Ok? Não é nem para alguém que você gosta. Geralmente é para mostrar para alguém que você não gosta. Às vezes para alguém que você nem conhece. Você nem conhece. Então, a questão do status é o que acaba destruindo muito dos patrimônios. E somando o que você está falando, e quando você começa a pensar sobre isso, você começa a tomar também boas decisões. Geralmente, quando você está vendendo um carro, você está vendendo no preço que o comprador aceita pagar. Não no preço que você quer vender. Por exemplo, você comprou um bem, ele custa R$100.
Okay? Quem vai comprar o bem que vale R$100 não vai pagar R$100. O comprador do carro não paga R$100 para aquilo que vale. Ele paga menos. Então você perdeu. E quando você está vendendo, na verdade, alguém que você está comprando de alguém, você não está comprando no preço que alguém está querendo te vender. No preço que você quer pagar. Você está pagando com ágio. Então você está perdendo na compra e está perdendo na venda. Então o que é sempre bom de fazer? Você quer comprar? Se põe na posição do comprador. Não na posição... se põe na posição de quem está comprando, não daquele que está vendendo. O que eu quero dizer? Você quer comprar um carro? Compra o carro daquele que está querendo vender pelo preço que a concessionária quer pagar. Não pelo preço que a concessionária vai querer pagar para você. Essa analogia do que eu estou falando, quando você percebe quanto de dinheiro você deixa na mesa, você para de tentar, que eu chamo de ficar mudando o seu patrimônio, girando o patrimônio. Toda vez que você gira o seu patrimônio, girar, trocar de posição, você enriquece o intermediário. Seja esse intermediário quem for. Mudou, paga. Mudou, paga imposto. Mudou, paga tributo. Então essa eficiência também é importante. Óbvio que isso aqui nem sempre todo mundo consegue fazer o que eu estou falando aqui agora, mas o que você falou é carro. O que você precisa, às vezes, é de um conforto, que às vezes está ótimo. Está funcionando, o carro está lindo. Comprar um carro com 10 mil quilômetros de rodada, 12 mil, é igual zero. Só que o cara quer comprar, às vezes, um novo, porque é um novo modelo, um novo não sei o quê. Então e aí eu agradeço muito ao meu pai. Meu pai lá, quando eu era garoto, comprou o computador, né? Que hoje, se a gente fosse dar preço a um computador que foi comprado lá atrás, meu pai gastou $5 mil, um computador era extremamente caro, e investiu, $5 mil hoje você compra qualquer computador, né? Mas na época era uma fortuna. Mas foi aquilo que me permitiu ter um diferencial na minha vida ali. Naquela época era mais importante aquilo para ele, para a nossa família, do que outra coisa. O que eu estou dizendo também faça juízo de valor daquilo que você está comprando. Às vezes as pessoas criticam, que a gente está falando com o iPhone aqui 14. Eu uso isso aqui para trabalhar. Tem gente que quer isso aqui para ficar tirando foto na rua. Se a pessoa ganha dinheiro com isso, legal, gerador de receita. Mas comprar um telefone só porque é um status é completamente diferente. Então você precisa, compra e usa. Então, se não não precisa. Mas se você tem a necessidade, invista naquilo que precisa se investir para que você possa gerar até mais dinheiro que você precisa. Deixa eu te falar, agora, direto, a gente tem uma empresa no setor de mídia exterior. Sim. No nosso planeta OH, uma única empresa com capital na B3. Uma única. Isso. Que se chama Eletromídia. É uma empresa que fez algumas aquisições. Ela fez o IPO, se eu não estiver enganado, em fevereiro de 2021, foi alguma coisa assim. Esse preço dessa ação dessa empresa, ela está andando de lado igual um caranguejo desde então. Vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas em geral está andando de lado. Mas é uma empresa que mostra assim, um potencial bacana. Como eu sou leigo, eu te pedi para você dar uma examinada na ELMD3, que é a ação ON da ordinária nominativa da Eletromídia. Eu andei examinando lá na minha leiguice, examinando os papéis, mas que eu não tenho a competência para fazer um diagnóstico, uma radiografia desse seria um asset. Essa ação, essa empresa. Essa ação. A empresa em si, ela vale aproximadamente 2 bi em valor de mercado, né? Ou seja, a empresa foi ao mercado para captar dinheiro para fazer aquisição. Ela vem fazendo aquisição. Ela vem passando por mudanças na empresa. Acho que é super relevante. Todo mundo que está ouvindo aqui a gente, independente se entende ou não do assunto ações. Pega o resultado da companhia, abre e lê. Porque ela pode te dar insight do teu próprio negócio. Porque o que a gigante está fazendo, na teoria, é um indicativo do que você vai acabar acontecendo ou que a própria empresa está buscando até nas próprias aquisições. Está mostrando ali, dando uma sinalização para o médio, pequeno. Como é que faz? Preço que se paga pela empresa. Qual é o múltiplo do lucro que está se fazendo?
que tipo de dívida que a empresa está tomando, quais são as direções que a empresa está indo, para que você até pequeno, como eu gosto de chamar sempre, você tem um peixe chamado peixe piloto. Né? Tem um tubarão, ele come lá a presa, aí sobe os pedacinhos e o peixe piloto vai acompanhando lá o processo. Seja o peixe piloto da empresa listada. Como? Entendendo como o mercado vai fazer. Então ela está passando por um processo de mudança da sua maneira de ganhar dinheiro, ela está saindo do setor de transporte para o setor de ruas. Okay? Essa é a perspectiva da grande mudança da companhia na geração de resultado dela. Tá? É uma empresa que, aí está ajustando, a empresa já no início, ela chegou a valer, eu acho que R$22, R$23 a ação, aí foi próximo a 16, e ela chegou a cair bastante também no processo. Ela chegou a subir do fundo até agora quase entre 40% e 60%, não sei agora o número de cabeça, 60%. Desse processo. Mas esquece o preço da ação e acompanha trimestralmente para o leigo do que eu estou falando. E aí vale aquilo que eu comentei com você. A empresa hoje, o múltiplo da companhia é 10 vezes EBITDA. Então, ou seja, trazendo a valor presente, o valor da empresa é aproximadamente 10 vezes o lucro projetado da companhia. Então, se valorizou e a empresa se valoriza, por que ela tem esse valor de mercado? Porque está se projetando esse resultado ao longo do tempo. Então, ela está com caixa, ela está fazendo aquisição, ela tem algumas sujeiras no balanço. O que significa sujeiras do balanço? Você, obviamente, quando você vai acumulando compras de empresa, não é todo trimestre que você consegue ir resolvendo a situação. Ou seja, ela está precisando de escala, ela está aumentando o seu quadro de exposição, tem margem, o business é um business de margem, mas tem que se preocupar muito com o custo indireto. Pessoal, gente, espaço, etc., tecnologia, essas coisas todas. Então a empresa, ela acabou de se receber uma compra aí de um grupo grande, né? Não sei se a gente pode falar. Globo. Mas, isso, fez a aquisição de um pedaço. Mas não está aprovado ainda. Não está aprovado, mas eu dificilmente não vai ser aprovado. Dificilmente. E, obviamente, a Globo fez... mas o anúncio, serviu para... O papel subiu 17% desde o anúncio, né? Por causa da alavancagem. Então, o que a gente está dizendo aqui o processo... Como é que você ganha dinheiro? Basicamente é reais por metro quadrado exposto e tempo. Ou seja, se você tem cada vez mais anunciantes nos seus espaços, consegue ter mais espaços em locais que se paga mais por isso, você tem uma valorização. Porque o painel, ele está em qualquer lugar. Um painel numa posição, ele pode gerar mais resultado do que o outro ao longo do tempo. Então, é um business de, na minha humilde visão, real estate. Ou seja, você precisa estar em espaços, em posições que tenha grande fluxo, que seja extremamente valorizado, para que você possa jogar a imagem. E aí você está disputando a imagem ali com a atenção de todo mundo. Então, ou seja, a capacidade que você tem hoje de jogar na internet com esses painéis aí digitais que a gente está falando hoje, você tem a agilidade e basicamente a mídia vai mudando ao longo do tempo. Então, é um business que, na minha visão, é um business que vai se alavancar bastante, ou seja, vai se tomar dívida e vai tentar. Tem outras empresas que não estão no tamanho dela, que vão tentar fazer o processo que eu estou falando aqui com você, o processo do peixe piloto, né? Processo porque, efetivamente, você tem um espaço que ele vai querer no futuro e você tem um contrato de 30 anos com uma super multa e ele quer aquele espaço, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar o contrato? Não, ele vai te comprar. Então, se você está naquela região ou sabe para onde você está indo e se posicionou, basicamente as pessoas vão te comprar. Não é só esse negócio, é qualquer um. Qualquer negócio. Se você está numa posição onde o seu concorrente, que é maior que você, quer estar e você chegou antes, e como é que você sabe onde que ele quer estar? Porque, efetivamente, a informação dele é pública, a sua não. Então, o que eu gosto sempre de falar para as pessoas em mercados competitivos, primeiro, olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos. Porque, basicamente, é lá que vem as derivadas do que vai acontecer no futuro. E se posicionar aqui antecipando... Um delayzinho de 2 anos, 3 anos. E, às vezes, sendo ultra honesto para você, basta que você esteja numa cidade onde ninguém quer estar. Ou basta que você esteja num local onde ninguém está olhando agora e é a próxima derivada. Então, o que eu estou colocando aqui, muito dos negócios que eu vi gerarem valor ao longo do tempo, foi simplesmente copiar uma ideia que foi feita em um local e, basicamente, em anos depois, a coisa veio e aconteceu. Tá? Então, e é um negócio que é business de relacionamento, posição e fluxo. Então,
ao longo das coisas, ao longo do seu entendimento, vai ter locais que você vai se posicionando, vai tendo um relacionamento que às vezes ninguém quer. Por exemplo, mídia de elevador. Quem que falava sobre mídia de elevador anos atrás? Ninguém falava sobre isso. Então, mas eu tô falando, será que tem... É uma vertical deles. Eu vou te dar um exemplo. Será que tem todos os elevadores, tem ele? Não. Acho que com certeza não deve ter. Não. Será que todos... Ele tem concorrência. Ele tem concorrência. Então, alguém está ocupando o espaço que ele gostaria de estar. Então, a gente está falando aqui mídia de rua. De rua, por exemplo. Estou falando de mídia de regiões onde não se tem mídia. Ou se paga muito barato por estar na mídia. Por exemplo, vou dar aqui... eu estou dando um exemplo só para a gente poder simplificar. Você pega uma região onde ninguém quer estar. Vou dar um exemplo aqui, Macaé. Quando o petróleo estava $50, ninguém queria estar em Macaé porque não passava ninguém. Digamos que o petróleo agora está com 70, 80 e a gente tem aí uma enxurrada de investimento em petróleo e gás pelos próximos anos aí. O cara lá de Macaé, não estou jogando nada contra o Macaé, ok? Que está lá posicionado fazendo a mídiazinha dele lá em Macaé. Quando o petróleo voar, será que a mídia dele vai ficar mais barata ou vai ficar mais cara? Vai ficar mais caro ao longo do tempo. Porque o anunciante dele vai aceitar pagar mais ao longo do processo. Então, estar conectado com informações que vêm do mercado financeiro e na dinâmica que se tem, facilita você a estar posicionado para a mídia do futuro. Então, por exemplo, estou dando só insights aqui para a gente poder não chegar no assunto diretamente da questão. Construtora, né? É um anunciante que quando o juro está baixo, explode. Certo? Anuncia pra caramba. Agora não tem ninguém falando sobre anúncio de construtora. Tem algum lançamento que você conhece? Uns poucos. Poucos. O pessoal está se mexendo, hein? O pessoal de construtora... Eu tô te dando exemplo sobre um assunto, né? Na hora que estiver bombando o assunto anúncio sobre lançamentos imobiliários, quem já foi lá na construtora, vendeu o espaço antes, sai na frente, não sai? Uhum. Porque o cara viu que o movimento é de apreciação. Então, se o movimento é de queda, por exemplo, dos juros agora que a gente vai ter, e aí quem está ligado no mercado financeiro sabe que vai acontecer, quais são os setores que vão se beneficiar com aumento de margem e vão gerar mais mídia para esse processo? Tá lá. Você vai saber o que vai acontecer. Então, juros mais baixos, e aí não precisa ir muito longe. Lá atrás, setor de franquia, como explodiu o setor de franquia, né? O franqueado, porque os juros caiu, ele não tinha o que fazer, ele foi lá empreender ao longo do tempo. Então, o mercado financeiro, para você tangibilizar no que você faz, é olhar aquilo que é informação, e aí a gente está conversando aqui, às vezes as pessoas nunca tiveram esse insight de procurar, sabe? Tá dada a informação, tem relatório, tem um monte de coisa, muito insight ali. Para mim, eu estou olhando com uma ótica de investidor. Mas vou te dar um exemplo. Se eu sou um cara que gosto do setor de mídia, conheço agora aqui o Antônio José, e quero pegar esses insights do que eu estou falando, eu posso chegar para você aqui, posso ser teu sócio? E a gente trabalhar junto para depois a gente vender a tua empresa para Elemídia? Eletromídia. Eletromídia. Elemídia é um deles lá. Vamos vender para Eletromídia? Você tem certeza absoluta que eu vou comprar a tua empresa muito mais barata do que ela que está lá. Mas a gente vai no insight. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é: o mercado financeiro não é um lado ruim, é o lado positivo. Então, quem sai na frente, quem bebe água mais limpa, sai vencedor ao longo do tempo. Então, eu gosto sempre que as pessoas busquem, e esse é um grande case para vocês, de procurar informação sobre eles, ler o que está ali, mas esquece às vezes do número, do balanço. Eu não investiria, ok? Dos números que estão hoje, eu não tomaria esse risco para mim. Sacanagem. Não, eu tô falando nesse momento o preço da ação tá alto. Não, é porque na verdade tá contratado um crescimento. E não tá pagador de dividendo também, né? Tá tomadíssimo, né? Cheio de investimento. É porque para mim aí é um conceito do que eu acredito, ok? Eu prefiro pagar mais caro para uma empresa que está mais tempo no mercado, listada, que tem para mim conceito de governança mais claros, do que eu chegar aqui agora e aceitar sentar lá por um valor de uns lucros a futuro de 10 vezes.
Então, por exemplo, às vezes eu prefiro tomar e empreender em negócios que, na minha visão, são melhores ou mais baratos do que o preço que está se pagando. Estou pagando 10 vezes lucro na empresa. O valor da empresa hoje vale 2 bi. Para eu ganhar dinheiro, a empresa tem que sair de 2 para valer 4, 5, 10. Será que ela tem tantos diferenciais competitivos contra os concorrentes? Não sei. Não tenho conhecimento. Então, o que eu estou querendo falar é... E eu não consigo ver isso. Mas você consegue ver e até pegar insight do que você está falando. Então, eu consigo ver, por exemplo, eu faço esse mesmo raciocínio para o meu mercado. Tem empresa listada no meu mercado? Não, não tem. Mas tem nos Estados Unidos. Então, o futuro da Fatorial, eu já sei. Então, eu não preciso que alguém me diga qual é o futuro. Eu sei, e eu estou trabalhando para esse futuro. Saiu da minha cabeça? Não. Eu estou olhando o que está acontecendo, os movimentos. E estou sentindo a conversa com o cliente. As necessidades do cliente, o que, é que ele está buscando, onde ele está se posicionando. Então, não abri, por exemplo, um escritório na Barra, porque eu queria ter mais um escritório. Nossa, eu adoro abrir escritório, 1 metro quadrado, nada disso. Eu vi que o cliente na Barra estava começando a não querer ir na Zona Sul. E o cliente que na Barra queria ficar na Barra. E a Barra é o vetor de crescimento do Rio de Janeiro. As pessoas saem das outras regiões e vêm para a Barra. Então, a região que mais cresce no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Então, eu vou abrir no centro da cidade, que ninguém quer ir? Não, vou abrir na Barra. Ah, mas o centro é mais barato. Ok, mas ninguém quer ir lá. Se eu preciso me relacionar com pessoas, eu tenho que estar onde as pessoas estão. Então, eu pego isso aí com insight de real estate, eu pego a área aqui do pessoal que está para onde está crescendo, qual é o prédio que as pessoas geralmente vão. Eu estou num prédio que todo mundo sabe o que é, num prédio que efetivamente é na região onde eu estou o melhor que tem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é, os insights na minha cabeça, que vale para vocês, é o que ele está te dizendo. Entende? Não sei se as pessoas estão conseguindo pegar essa claro questão. Que tá. Mas esquece às vezes o número ali. Para mim, é uma empresa que está alavancada, precisa entregar resultado, pode ser um bom case, mas se eu tenho R$1 para investir nela em outra, eu vou investir em outra. Ponto. E aí que eu falei, lembra de falar marcação? Eu posso me arrepender do que eu estou falando aqui agora. A empresa pode explodir de valor, mas não levem isso como uma indicação ou não de negócio. Para mim, que eu não entendo do business, posso virar um super entendedor depois de falar, ó, comprei, te avisar para você avisar todo a tua audiência, para não me matar depois. Mas é um case que vocês deveriam acompanhar trimestre. E sabe o que é o mais legal? Que é super relevante e ninguém participa? Você sabia que você pode votar no futuro da empresa sem ser dono dela? Basta que você tenha uma ação? Sim. Você vai lá, senta, eu comprei 2 lotinhos para acompanhar lá. Você compra participa do call, e se você votar contra, vão ter que escrever lá na ata. Contra. Você pode escrever lá. Participar. Ah, vai aumentar o salário do Alexandre Guerreiro. Não pode. Não quero. Não que você tenha mas deixa eu te fazer uma pergunta. O Alexandre Guerreiro é um cara reconhecido como um baita talento, um cara jovem, um baita talento. O fato de ele ser um cara baita talento, reconhecido, isso gera uma perspectiva de valor para todo esse contexto que a gente está falando sobre a empresa? Tem alguns... Quando a gente fala sobre o empreendedor, empresa não é um CNPJ, são pessoas. Então, como é que está o alinhamento dele com a companhia ao longo do tempo? Então, você tem que ver. Quando que ele abriu capital, o que ele fez com o dinheiro? Botou no bolso dele, botou dentro da empresa. Estou falando de insights aqui para vocês verem em qualquer empresa. O que ele fez? Ele fez um IPO com promessas. Está entregando o que ele prometeu? O que ele pediu? Ele tem um histórico de entrega do que ele está falando? 2, ele tem um controle da empresa, como é que é a partnership da companhia, as pessoas entram e saem, como é que está se eu chegar aqui agora e ligar para o RI da empresa e buscar informação, é aberto, é legal, como que é esse processo? Um exemplo importante que você falou, talvez as pessoas não se liguem nisso. Ele está vendendo as ações do tipo 3, que é a ordinária, não é uma preferencial. Quando ele está vendendo a 3, basicamente ele está se diluindo o próprio capital dele. Então, geralmente, eu gosto de comprar empresas que são do tipo 3, não do tipo 4 ou do tipo 5, 6, porque é a ação do capital do acionista. Então, se ele vai prejudicar a empresa, ou seja, se ele vai prejudicar o capital, ele está se prejudicando. Então, ele não está fazendo emissão de ação para se prejudicar. Então, isso é super relevante. Eu não vou falar o nome da empresa,
para também não criar nenhum tipo de problema. Mas tem uma outra empresa do mercado que... De outro mercado. De outro mercado. Onde o que o controlador dizia era diferente do que ele fazia na movimentação das suas ações na pessoa física e o que ele foi fazendo ao longo do tempo. Então esse processo é super relevante. Ah, Gerson, mas eu não tenho esse conhecimento do que você está falando. Fato, eu também não tenho o teu. O que eu estou dizendo é, pega esses insights que você vai ao longo do tempo, vai acompanhando, porque tudo no mercado financeiro, as pessoas têm medo do mercado financeiro, mas nós somos extremamente regulados. Extremamente regulados. Então quando uma empresa vai vir a capital aberto, do jeito que eles se predispuseram a ser, aqui, ele tá com a bunda na vitrine aí. Tá todo mundo vendo o que ele tá fazendo. E ele tem que prestar informações, coisa que você... Tem que jogar bonito. Deveria ser o mais aberto possível. Ok? A governança. O que tem que acompanhar? E aí eu não tô aqui fazendo juízo de valor da ação, até porque a própria empresa a XP, ela não tem cobertura pelo papel. Tem duas empresas que fazem a cobertura. O Banco Santander e a Nord, que são duas casas de análise diferentes. As duas mandam comprar por papel, tá? Com esse papel? Com o objetivo de 20 a 25 reais o preço justo da empresa, ok? Então, aqueles que compraram a 12 a 25, né, dobrou o capital, né? Aqueles que compraram a 16 não tem tanta perspectiva de crescimento. Então, o que é importante é o objetivo e as projeções de lucro da empresa ao longo do tempo. Então, eu acho que as entregas ao longo dos trimestres podem ser extremamente positivas. Tem que olhar o que a Globo busca com essa aquisição, né? O que a Globo está buscando ao longo desse tempo, ver se esse valor vai se materializar em resultado. E aí, obviamente, você vai ao longo do tempo vendo como é que ele vai se financiar, se a empresa vai fazer. Então, você tem que ir acompanhando. Eu acho que é extremamente... Deixando uma dica aqui, eu acho extremamente relevante vocês desse mercado olharem para os resultados trimestrais da empresa. Se ele e acredito que seja um expoente no mercado de vocês, ele tem que falar. Se ele fosse um concorrente teu de capital fechado, imaginem aí o maior concorrente dele de capital fechado que hoje não fala nada do que está fazendo. E ele está com capital aberto tendo que falar. Essa é a desvantagem que ele tem. Mas essa desvantagem foi capaz de também dar a vantagem dele captar dinheiro e também vender muito mais participação e as pessoas querem investir nele porque ele é de capital aberto. Então tem a vantagem e desvantagem. Mas esse alinhamento, ele é extremamente positivo. Então a todos aqueles que estão ouvindo aqui, que querem ganhar dinheiro nesse processo atrás, segue o cara, fica na vitrine ali, daqui a pouco o cara vai te comprar. Às vezes num setor, numa região, um tipo de cliente que ele não tem. Então, vou falar do meu mercado para você poder entender. Todo mundo quer atender cliente com valor de dinheiro muito mais elevado. Ninguém quer atender um cliente com patrimônio menor. Na hora que todo mundo já brigou pelo grande, vai todo mundo querer vir brigar pelo pequeno. Ou pelo menor ainda. Então, ou o preço do grande vai ficar muito alto, ou vai ficar melhor o negócio. Hoje tem uma visão sobre o custo de aquisição de cliente, né? O cara olha, pô, esse cara aqui tem muita grana, mas o custo de aquisição desse cliente é maior do que se eu pegar 200 clientes com um custo de aquisição menor. Vou te dar aqui um exemplo simples aqui. Se imagine que eu queira... Vou te dar um exemplo aqui do que eu gostaria e não tem. Se eu quisesse anunciar agora para todos os moradores da península, só naquela região ali, sem ser elevador, né? Mídia pública, etc. Nunca ninguém me ofereceu. Por exemplo, num nicho, que são os clientes que eu quero, por exemplo, nos shoppingzinhos, nas coisas todas. Então tem muita pessoa, por exemplo, minha empresa nunca anunciou dessa maneira. Eu faço anúncio na internet. Mas eu faço anúncio na internet, por exemplo, olhando para o meu mercado, nichado. Para mim, é muito mais barato nichar do que abrir para todo mundo. Então eu faço propagandas específicas para setores específicos para diminuir meu CAC. Então, para mim, é legal fazer brand awareness numa mídia de rua. Mas para mim, o jogo ainda não faz muito sentido. Testa, cara. O que eu tô falando assim, mas o que eu tô colocando... Eu te faço um precinho bacana.
O que a gente está dizendo, e eu estou colocando aqui, eu não estou no tamanho que eles têm interesse em atacar. Né? Então, aquele cara que entender que o meu mercado faz sentido e entendeu a minha dor, tem 400 iguais a mim. 400. O que eu estou deixando claro e explicando é que você às vezes está do seu lado ali, está reclamando da sua vida, ou que não tem espaço, ou que não tem aquele detalhe, né? E às vezes está ali, né? E que eu falo para as pessoas gostam muito de reclamar que não está no melhor momento, né? E eu sempre tenho a visão um pouco diferente. Eu sou extremamente otimista. Então, para mim, tá sempre bom. Talvez eu não esteja vendo da melhor maneira possível, mas tá sempre bom. Sempre tem oportunidade para mim. Então, até falar sobre investimentos aqui, para fazer de novo analogia, as pessoas do meu mercado sempre vendem para os clientes que o melhor produto é aquele que ele está vendendo no momento. Essa não é a filosofia da Fatorial. Nem todo produto é para todo cliente e nem todo momento é para você aplicar em todo produto. Então, não necessariamente porque está se vendendo alguma coisa é a melhor coisa que você tem que fazer. Então, de curto prazo aqui, não tem nada em dinheiro conservador que você vai deixar o seu dinheiro de reserva de emergência do que deixar no CDI. A aplicação atrelada ao CDI. Aonde? No CDB do Itaú, no CDB da XP, CDB do BTG, qualquer coisa. E esse dinheiro, sabe quando é que gera para empresa como a minha? Zero. Só que ninguém fala. Estou te explicando o simples, mas é a melhor coisa que tem para fazer para o cara que é conservador. Ah, Jansen, mas o cara quer aplicar em outra coisa. Mudou o prazo, mudou o objetivo, mudou o alinhamento, troca o produto. Então, o que a gente está colocando aqui tem mídia para todo tipo de cliente. Tem mídia para o grande, tem mídia para o pequeno, etc. e tal. E, na minha humilde visão, a mídia vai só aumentar o ponto de contato com os clientes. Cada vez mais a gente vai fazer mídia focada com determinado nicho. Não vou contar o segredo, mas vou falar. Eu faço uma mídia específica que eu faço para um setor que meu custo do lead é tipo R$12. No meu mercado que custa uma fortuna de dinheiro. Fortuna. Custo do lead convertido. 12 prata. Convertido é dado. 12 prata. Dado. Só que eu tenho LGPD, né? O problema de LGPD não tem tantas pessoas que eu tenho nessa lista. Nesse processo que a gente tem. O que eu tô colocando para você mas tava aberta a informação, cara. Tá aberta. Peguei a informação aberta. Eu tô te falando assim, mas é um conceito da mídia, do que você vai entregar, de como você vai fazer a coisa acontecer. Então, eu super queria... Aqui a gente tem alguns jogadores de futebol, super gosto de atender jogador de futebol, super gosto de atender um monte de tipo de pessoas específicas. Médico, engenheiro, empresário. Então, ou seja, quanto mais o cara da mídia entregar valor nesse growth, pode cobrar o que ele quiser, pô. Se o cara me entregar um lead a 12, pode cobrar o que ele quiser. Ah, custa 50 porque eu te entreguei um lead a 12. Ok, fechado. Porque meu CAC é muito mais caro que isso. Então, o que eu tô colocando é a mídia pela mídia. E aí, essa questão desse fit que eu tô falando, uma vez que você descobre isso em um determinado setor, imagina que tu domina esse setor. Qualquer que seja esse setor. É isso que eu acho que eu tô querendo trazer aqui para discussão. Então, o meu processo de decisão em investir, como eu converso com o cliente na hora de investir, é com essa maneira de raciocinar. Eu olho para o cliente de maneira individual ali e falo para ele. Então, quem busca determinados objetivos vai ter produtos diferentes. Então, cuidado. Aqui mais uma dica para que você não fique ansioso, né? Seja, né? Quantos saem ansiosos, né? A nossa açãozinha da Vale, né? Não comprei Vale porque bateu R$30, agora tá 60. Qual é o objetivo? É para aposentadoria? Importa se tu comprou a 60 ou comprou a 30? Para aposentadoria? Completamente diferente. Importa se você está preocupado no trade do curto prazo. Para frente, não importa nada, muda nada. Não muda muita coisa. Então, é isso que no nosso mercado, uma vez desmistificado, traz para a realidade que é simples. Só que a pessoa está preocupada em ganhar 50% no ano. Ou está ganhando do CDI todo aquele mês. Então, aqui, para deixar até claro, tem 3 anos, aproximadamente, que eu perco dinheiro no meu processo de investimentos em ações. 3. Agora estou zerando o meu prejuízo, depois de 3 anos.
que eu fiz nos últimos 3 anos? Eu comprei exatamente as mesmas empresas que eu queria comprar. Então, paguei Bradesco a 23, paguei Bradesco a 16, paguei Bradesco a 12, paguei Bradesco a 14 e agora tá 16. A minha média, nesse meu período... 17, hein? 17 e pouco. Ok. Tô te explicando, não vendi. Tá eu lá. acho que ela vai para lá pro 24 de novo. Ótimo. Mas eu vou continuar fazendo aquele meu processo ao longo do tempo. É um pagador de dividendo regular, né? Paga pouquinho, mas... Juros sobre capital. Tem alguns problemas aí no Bradesco que podem ser impactados, mas é uma ação que eu gosto porque ela engana muito a pessoa física. Porra, olha o que eu acabei de falar. Por que eu te falei isso agora? Porque Bradesco é uma ação que faz um movimento chamado bonificação de ações. Então você está vendo a ação psicologicamente que está 16 e 17. Só que a quantidade de ações, como você vai sendo bonificado ao longo do tempo, ela cresce. Então tu botou, sei lá, 5 mil ações, ao longo do tempo ela ficou 16, mas você tem 6 mil. Porque ela foi aumentando a quantidade de ações, porque o Bradesco foi te bonificando, pegando o lucro, transformando em mais ações. Transformando. Então, mentalmente, o que você acha? A ação não andou. O Itaú não faz isso, não? Não, essa não é a política do Itaú. A política do Itaú é não pagar tantos dividendos, reinvestir internamente e, basicamente, pagar juros sobre capital próprio, porque tem vantagem tributária, né? Juros sobre capital próprio, você distribui o lucro sobre o caixa aplicado com uma base tributária de 15% e deduz ali da base de lucro. Então, o Itaú, fica um insight aqui. Bom, eu adoro ações, hein, pessoal? Se quiser falar sobre ações, é só perguntar. Itaú tem a Itaú 3 e tem a Itaú 4. ITUB3 e ITUB4. ITUB 3 e 4 pagam os mesmos dividendos. Só que a 3 é mais barata que a 4. Todo mundo compra 4 e eu só compro a 3. Porque proporcionalmente eu ganho mais dividendo, eu acumulo mais capital. Então a ação do Itaú, para mim, é quase como se fosse uma renda fixa. E agora, na última queda, eu fiz boas aquisições. Geralmente Itaú, ela opera no mercado 2 vezes e meia o seu valor patrimonial. Ou seja, eu pago 2 vezes e meia o valor que vale o banco. Enquanto aqui estava 10 que você falou. Não. Eu tô falando de patrimônio aqui. Tô falando, isso é de lucro, né? Na verdade, o lucro do Itaú é 8 vezes. Mas caiu abaixo de 2. Foi um dos momentos que mais ficou barato. O valor patrimonial em relação ao preço do Banco do Brasil chegou a operar abaixo de 1. Ou seja, estava mais barato você comprar na bolsa do que efetivamente o banco valia. Então, existe oportunidade no mercado financeiro. Só que esse é o meu business. Ou seja, se você quer fazer alocação, procure empresas como a minha. Empresas que vão te ajudar a você fazer boas alocações nesses ativos. Não tenta fazer sozinho. E o que é legal do meu negócio? É educar. Então, o meu cliente, o nosso cliente, ele vai ficando independente ao longo do tempo. Porque ele vai aprendendo. Então, estou incentivando todo mundo aqui que está ouvindo, né? Vamos bater, sei lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que vão ouvir esse nosso podcast aqui ou vão ouvir o nosso vídeo no YouTube. Sugiro que, depois de ouvir, leu ali, bota lá Jansen Costa na internet, pode mandar mensagem que a gente vai discutir. Em alto nível, o que você leu no balanço da Eletromídia. E se quiser, a gente vai fazer um grupo para discutir sempre os resultados da Eletromídia. Me propõe a fazer. Tá proposto. Entendeu? Me propõe a gente discutir. Olha aí, minha audiência. Você que acabou de ouvir a proposta do Jansen aqui, nós vamos criar um grupo para debater só esse resultado. O resultado da Eletromídia. E a gente vai ficar participando e vamos marcar com a empresa, Maravilha. o RI, para a gente estar mais próximo, para vocês detonarem o RI lá, para poder falar tudo que vocês querem saber. Agora, eu comprei papelzinho deles. Eu quero mais é que dê tudo certo, porque quando um cara desse dá certo, o Jansen, todo você mundo falou o peixe piloto vai no vácuo do tubarão, ele vai junto e todo mundo se beneficia daquela situação ali. Que tomara que eles ouçam a gente. Sim. Que eles vão querer aqui, a gente pode fazer uma propaganda e ainda pode abrir o espaço pra gente. O que eu tô falando pra vocês a gente nunca sabe o nosso resultado do que vai fazer. E efetivamente a gente vai discutir aqui, a gente vai descobrir coisas juntas com eles. A gente vai descobrir e eu vou ajudar vocês naquilo que tem mais expertise. Então é juntar a vontade de entender do business
com o resultado da companhia. E vamos buscar mais coisas para poder fazer. Então, vamos desmistificar uma coisa que é investir em ações através de um mercado que vocês super conhecem. Ou seja, ninguém não está nesse mercado porque não gosta de falar sobre isso. Você concorda? E a gente vai juntar um negócio que às vezes muita gente não gosta de falar, juntando com um assunto que pode fazer super sentido. Exatamente. Então, e não estou dizendo que a gente vai investir na empresa listada. A gente pode investir nos nossos próprios negócios, vocês, com a cabeça de um investidor em ações que tem o seu maior concorrente listado transparente, aberto. É isso. Então, ou seja... Olha só, Jansen acabou de sintetizar o motivo pelo qual eu propus a produção desse programa. Pô, ficou maravilhoso, cara. Você é uma pessoa muito bacana, curti pra caramba, Jansen. Vou fazer o serviço, você... Vai no Spotify lá, todo dia de manhã, bota lá, se inscreve lá, bota lá, Fatorial Cast. Cara, você vai ficar antenado todos os dias. Jansen, meu querido, a gente está encarregado aqui, encaminhando aqui para o finalmente desse programa. E como é tradição aqui do canal, eu queria que você fizesse uma frase para esse jovem que está começando a vida, que está buscando, ou o cara que está ali no meio do caminho, uma frase que vai ficar para a posteridade, e eu vou botar a tua frase e a tua foto num painel de LED mega formato aqui na Avenida das Américas. Nossa. Eu não sou um homem de frases, eu gosto sempre de colocar pensamentos. Coloque. Né? Independente de onde você veio, não se preocupe da sua origem. Importa para mim sempre o que você faz ao longo do tempo de uma maneira consistente e quando ninguém está olhando, alguma hora alguém vai olhar. Então, essa é a minha maneira de fazer qualquer coisa ao longo da minha vida. Então, eu nunca esperei estar aqui, poxa, junto com você, falando sobre o meu podcast que eu fiz há 744 dias atrás, onde eu sofria em falar com o cliente. Então, se eu puder dar para você aqui um insight para qualquer um que está começando, cara, não interessa a faculdade que você fez, não interessa de onde você veio, interessa o que você vai entregar a partir do D0 da tua vida, o teu D1, e que você faça que todo o seu dia 1 seja repetido ao longo do tempo. Então, trate a sua vida sempre como se você estivesse sempre iniciando e executando. Que alguma hora alguém vai olhar para você. Óbvio, sempre bastante honesto, porque o maior segredo da vida, na minha humilde visão, é ser honesto, que você abre todas as portas e as pessoas te ajudam nesse processo. Então, seja sempre, isso aqui não é minha, do D1, mas seja consistente ao longo da sua vida, que os juros compostos desse processo vai fazer você se projetar na sua vida de publicitário, de empreendedor, de qualquer projeto. E esquece os atalhos, ok? Tudo na sua vida. É a maneira de pensar. Todo mundo tenta te vender uma facilidade. Seja de virar a curvinha, comprar uma passagem mais barata ou tentar ficar rico no momento. Quando você quebra isso, pode vir qualquer propaganda de qualquer assunto que você se questiona. E se alguém está te vendendo alguma coisa de facilidade, com certeza aquele negócio não é tão fácil assim, é mais fácil vender o curso. Então o que eu sempre busco é saber o que é aquilo que ninguém ensina. Geralmente é onde está o pote de ouro. Se você curtiu esse episódio, eu amei, fiquei muito amarradão de conversar com meu amigo aqui. Eu quero que você agora, nesse momento, vai lá, se inscreve no canal, vê se você está inscrito. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Eu quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam. Jansen, maravilha. Muito obrigado a tua generosidade de estar aqui dividindo essa tua experiência, esse teu cabedal de conhecimento. Eu espero que a gente tenha mais eventos desses para fazer. Muito obrigado. E para vocês, até a próxima. Obrigado. Um abraço. Valeu, meu amigo. Valeu. Muito bom.